peguei com ranço de ler livro. Tive que ler em algum momento lá da faculdade, por conta de alguma matéria, e aí virou, tipo, um dos livros que eu fiquei, tipo: "Por que que eu não li antes? Onde eu estava na minha vida que eu não li esse livro antes?". Então é um livro muito bom, inclusive quem não leu, leia, só leia, só vai. É incrível, assim, considerando a época, considerando que foi uma mulher que escreveu, tem todo uma base pra isso. Mas independente de qualquer coisa, é um livro muito bom. E aí, uma professora minha, que também lê muito, ela falou assim pra mim: "Ju, assiste o filme, mas não vai querendo comparar com o livro". Aí eu pensei: "Deve estar uma bosta", porque se ela falou pra eu já não comparar, deve estar, tipo, horrível. Peguei pra assistir. E olha, gente, que obra de arte. Eu tô chocada. Faz, sei lá, umas 4 horas que eu terminei de ver e eu tô assim ainda. Sabe quando você fica meio pensandinho? Você fica: "Meu Deus do céu, Sim, te que impactou assim, coisa", então? me impactou. E assim, realmente, tem coisas que não estão no livro. Ele muda algumas coisas, ele muda a origem, não a origem, ele muda o papel de certos personagens, Gente, desculpa mas a isso minha não é Alexa algo tá ruim. falando sozinha aqui no. Mas isso não é algo ruim. Eu achei que não impactou na história de forma negativa. E assim, o cerne da história é o mesmo, que é basicamente um humano querendo brincar de Deus, criando gente, e o conflito que se gera nele e na criatura a partir disso, né? Então, Uhum. é a essência da história tá lá. E algumas coisinhas, alguns personagens mudam. O final também é um pouco diferente. E não é de um jeito ruim, na minha opinião, e aí também vai de quem leu e quem assistiu. Mas no geral, e isso não é spoiler, vocês podem ficar tranquilos, o final do filme é muito mais esperançoso, assim. Ele termina de um jeito que você fica: tá, beleza". E no livro você fica: "Nossa", você fica mais devastado, assim. Mas, assim, achei o filme muito bom. E o último filme que eu tinha assistido do Del Toro foi o Pinóquio. E aquele Pinóquio não me pegou. Assim, eu assisti arrastada, eu terminei, tipo: "Nossa, graças a Deus que terminou esse filme". Não me pegou. Então eu estava com, tipo, 2 pés atrás, assim, pra assistir esse. Porque o último que eu assisti eu não gostei dele. E aí agora eu tô tipo: "Por favor, faça mais filmes de livros, cara. Só faça, porque eu gostei muito". Então acho que você vai achar interessante também, nessa Tu, em parte geral, de gosta de ver adaptações, assim? Tu gosta de ver pro cinema eu adaptações de gosto, livros? Ou tu fica com aquela coisa de, ai, não, não queria que eu adaptasse porque a fico adaptação não vai ser boa? eu fico pra caramba. Que nem o que faz a criatura desse filme do Frankenstein é o Jacob Elordi, eu Uhum. não sei falar o nome dele. E ele vai fazer o Heathcliff na nova adaptação do Morro dos Ventos Vivantes. Não sei se eu vou querer assistir a adaptação do Morro, porque, enfim, tem várias, né, questões aí, não acho que vai combinar. Mas ele, nesse papel do Frankenstein, também não estava dando nada e me surpreendeu. Então, tipo, do Ele é um bom Frankenstein não, né, ator. da criatura. Assim, nem entrando na questão Então, de, tipo, se foi o casting ideal pra cada personagem, que eu sei que tem muitas pessoas uhum, que criticam a escolha dele que foi feita pro Morro dos Ventos Uivantes, né? uhum, Mas, independente disso, eu acho ele um bom ator. Eu me lembro de conhecer ele por Euphoria, né? Euforia é o nome em português, é o mesmo, né? sim, é o E, mesmo nome, enfim, é. é. E eu gosto dele. Eu acho ele. Naquele Saltburn, apesar de eu não gostar do filme, eu acho que ele tá bem Uhum. no filme. Ele é um ator Não, dessa ele é nova bom. geração que eu gosto dele. E acho que ele tem todo a presença de galã, assim, né? Então. Uhum, tem. E ele é E lindíssimo, ele ele é fez. maravilhoso, pelo amor de Deus. Não, e ele é enorme, assim, né? O que pra esse filme do Frankenstein foi incrível. E eu tava lendo umas Combina com o reviews, eu personagem, tava né? vendo uma Realmente, isso, galera. isso foi uma escolha interessante. De pegar uma Foi pessoa certinho. grande, assim. É, meio desengonçadona, assim. Aí eu não sei até onde o desengonço é dele ou, tipo, ele colocou no personagem. Enfim. É, e aí, eu também não tava dando muita coisa e ele fez um trabalho muito bom, porque, assim, ele fez uma criatura que é montada pedaço a pedaço. Então, a criatura em si, ela é inocente, porque ela meio que nasceu, de certa forma, já grande, mas ela não sabe de nada, porque ela foi criada daquela forma.
Então, no começo, assim, nas primeiras partes, tanto do livro quanto do filme, desse filme, ele consegue transmitir mu- muita coisa pelo olhar dele. Ele é desses atores que, tipo, não tem um olhar morto. Ele Uhum. consegue atuar pela feição dele. Eu acho isso, hoje em dia, falando de atores da nova geração, eu acho isso muito fora da curva, assim. O que era comum até pouco tempo atrás e básico para um ator, não é o que a gente tem visto muito hoje em dia. Então, ele conseguir fazer isso já me ganhou, entendeu? Te falei, Porque hoje temos em aqui dia tem um. muito. O ofício de ser ator, ele tá muito misturado com o ofício de ser influencer, de ser uma pessoa que tem presença na mídia, que atrai Sim. espectadores, né? E isso é muito chato pra quem não Uhum. sabe, pra um ator que realmente estuda o seu Não, ofício, gente, se pelo amor de prepara. Deus. Sabe, eu tenho amigas que são atrizes, amigos que são atores, e, cara, tu vai pra um teste, a pessoa te pergunta, sabe, quantos seguidores tu tem. Já ouvi relatos. Cara, isso me choca toda vez. E é Não, surreal, não- porque sabe que diferença isso faz É, no talento que a pessoa tem, na sim, capacidade que ela tem de interpretar um papel, sabe? Mas é o reflexo da indústria de nunca querer correr risco nenhum, né? Tu tá sempre querendo sim. produzir algo que tem como é que fala? Um retorno certo, Um né? retorno Uma garantido, segurança. exatamente. Aham. Uhum, sim. E isso quem sofre, atores profissionais, claro, mas eu acho que no geral o público, né? Porque a gente é obrigado a ver uns filmes, às vezes, que tem uma premissa muito boa, e quando Uhum. você se empolga, eles criam em você uma empolgação pra assistir, e quando você vai ver